Milionário viúvo se disfarçou de motorista para descobrir como a noiva tratava os trigêmeos, até que a garçonete fez o impossível. A mansão Valença brilhava sob as luzes douradas da festa de noivado, como uma joia no coração dos jardins. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês entre os 300 convidados que ocupavam os salões e jardins. O quem é quem da alta sociedade paulistana estava ali. Empresários, políticos, socialites, todos queriam testemunhar o recomeço de Augusto Valença, o bilionário do setor de transportes que finalmente parecia estar deixando o luto para trás. Augusto observava tudo de longe, com uma taça de uísque na mão que mal havia tocado. Aos 42 anos, ainda carregava aquele ar aristocrático que herdara do pai. Ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar penetrante, mas qualquer um que o conhecesse bem notaria as olheiras profundas, o vinco permanente entre as sobrancelhas. 2 anos desde o acidente, 2 anos desde que Mariana não voltou para casa. Você precisa parar de ficar aí no canto como um fantasma na sua própria festa, Augusto. A voz de Helena o trouxe de volta. Ela se aproximou com aquele sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. O vestido de seda azul marinho caindo perfeitamente em seu corpo esguio. Helena Montenegro era o tipo de mulher que fazia cabeças virarem. Elegante, culta, com aquele jeito de quem nasceu frequentando os lugares certos. Falava inglês e francês sem sotaque. Conhecia vinho melhor que qualquer sommelier. Transitava pelos círculos sociais com uma facilidade que Augusto nunca teve. Desculpa. Ele forçou um sorriso. Estava só, pensando. Eu sei no que você estava pensando. Helena tocou seu braço com delicadeza. Mas ela gostaria de ver você feliz de novo. Tenho certeza disso. Augusto acenou com a cabeça, engolindo o nó na garganta. Será que Mariana gostaria mesmo? Será que apenas 2 anos era tempo suficiente? As dúvidas o corroíam, mas todos ao redor diziam a mesma coisa. Você precisa seguir em frente. Os meninos precisam de uma mãe. Helena é perfeita para vocês. Perfeita. Essa palavra ecoava em todos os cantos. Perfeita demais. Às vezes ele pensava, mas afastava a ideia como se fosse ingratidão. Cadê os meninos? Augusto olhou em volta, procurando pelos trigêmeos. Estão lá dentro com a dona Conceição. Helena respondeu naturalmente. Pedi para ela colocá-los para dormir. Festa de adulto não é lugar para criança, amor. Antes que Augusto pudesse responder. Odeir, Henrique Tavares se aproximou, todo sorrisos, com uma loira no braço que Augusto não conhecia. Meu amigo, Henrique o abraçou com força. Finalmente achei que você ia passar o resto da vida naquela biblioteca escura. Henrique, não. Deixa eu falar. O advogado estava visivelmente embriagado. Mariana era especial, a gente sabe, mas olha a Helena, cara. Ela é incrível, inteligente, bonita, adora as crianças. Você deu sorte de novo, meu irmão. Helena sorriu graciosamente, mas Augusto notou algo estranho. Um brilho nos olhos dela que não chegava a ser calor. Era mais como satisfação. Como alguém que acabara de fechar um bom negócio. A festa seguiu até tarde, discursos foram feitos, brindes erguidos, promessas de felicidade proclamadas. Augusto representou seu papel de noivo feliz com a perícia de quem passou a vida fechando contratos milionários. Sorriso no lugar certo, palavras adequadas, postura impecável. Mas quando finalmente conseguiu se livrar dos convidados e subiu para o quarto dos trigêmeos, já passava da meia-noite, a porta estava entreaberta. Augusto empurrou devagar e seu coração apertou ao ver os 3 meninos dormindo nas camas, dispostas em L, no quarto enorme. Lucas, Daniel e Rafael, 6 anos, idênticos, mas cada um com sua personalidade única, os olhos verdes de Mariana, o cabelo castanho claro, as bochechas ainda rechonchudas de criança, aproximou-se da cama de Lucas, o mais velho por 2 minutos. O menino dormia em posição fetal.
Agarrado ao ursinho surrado que Mariana havia dado no aniversário de 3 anos, Augusto ajeitou o cobertor, beijou a testa do filho quando ia sair, ouviu um barulho abafado, veio debaixo da cama de Rafael. Augusto franziu a testa e se abaixou, ali, encolhido no espaço apertado entre o chão e a estrutura da cama, estava Rafael, com os olhos arregalados no escuro. "Rafa!" Augusto sussurrou. "O que você está fazendo aí, filho?" O menino não respondeu, apenas olhava para o pai com uma expressão que Augusto nunca tinha visto antes. "Medo, medo puro. Vem cá, campeão." Augusto estendeu a mão. "Vem dormir na sua cama." Rafael saiu devagar, como um animal assustado. Quando Augusto o pegou no colo, sentiu o corpo do filho completamente tenso. "Tá tudo bem," Augusto murmurou. Levando o menino para a cama, "Foi só um pesadelo, né?" Rafael deitou, mas continuou olhando para o pai com aqueles olhos grandes demais. "Papai, fala, meu amor." O menino abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras pareciam travadas na garganta, finalmente em um fio de voz. "A senhora Helena disse que se a gente contar você vai mandar a gente embora." Augusto sentiu o sangue gelar. "Contar o quê, Rafa? Mandar embora, filho? Eu nunca!" prometeu. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. "Promete que não vai mandar a gente embora." "Rafael, eu prometo." Augusto segurou o rosto do filho com as 2 mãos. "Escuta aqui, vocês 3 são a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que tudo, entendeu? Eu nunca ia mandar vocês embora." O menino assentiu, mas as lágrimas começaram a escorrer. "Rafa, o que é a Helena?" A porta se abriu de repente. Helena entrou no quarto com um sorriso suave, ainda usando o vestido da festa. "Ah, você está aqui," ela falou baixinho. "Pensei que ainda estava com os convidados." "Rafael teve um pesadelo," Augusto respondeu, observando a noiva com atenção. "Coitadinho." Helena se aproximou e Augusto notou Rafael encolhendo na cama. "Ele tem tido muitos ultimamente. A terapeuta disse que é normal com toda a mudança. Nova rotina, nova pessoa na casa. É o processo de adaptação." Augusto piscou. "Que terapeuta?" "A D.A. Silvana, lembra? Comentei que achei melhor eles começarem um acompanhamento psicológico com a perda da mãe, o casamento chegando. Achei prudente. Você estava tão ocupado com a fusão da empresa que marquei a primeira sessão. Foi semana passada." Augusto sentiu uma pontada de culpa. Era verdade. Tinha passado a última semana praticamente morando no escritório. Mas mesmo assim, você podia ter me falado antes de marcar. "Eu declaro, amor." Helena sorriu tocando seu ombro. "Da próxima vez eu falo, só quis ajudar. Você parecia tão sobrecarregado." Ela se abaixou para dar boa noite a Rafael, mas o menino virou o rosto. Helena pausou por uma fração de segundo e Augusto jurou ter visto algo escuro passar por seu rosto. Raiva, talvez, ou frustração, mas foi tão rápido que ele não teve certeza. "Boa noite, Rafael," ela disse com doçura, alisando o cabelo do menino. Quando saíram do quarto e fecharam a porta, Augusto parou no corredor. "Helena, o que o Rafa quis dizer com..." "Augusto!" Ela o interrompeu gentilmente pegando suas mãos. "Sei que você se preocupa, sei que tudo isso é difícil, mas confie em mim, ok? Eu quero o melhor para eles, quero ser uma boa mãe para os seus filhos." Ela se inclinou e o beijou, e Augusto, cansado demais para pensar, deixou que todas as dúvidas se dissolvessem no beijo. Mas naquela noite, quando finalmente deitou, o sono não veio. Ficou olhando para o teto, com as palavras de Rafael ecoando na cabeça. Ela disse que se a gente contar, você vai mandar a gente embora. Contar o quê? No quarto ao lado, Helena Montenegro olhava seu reflexo no espelho, enquanto escovava os longos cabelos negros. O sorriso perfeito havia desaparecido. No lugar, uma expressão fria, calculista. Faltava pouco agora. Só precisava manter as aparências mais um pouco. As crianças eram um obstáculo.
mas obstáculos podiam ser removidos. Ela já tinha feito isso antes e faria de novo. 3 semanas depois, Helena Montenegro já tinha transformado a mansão Valença em seu território. Começou pelas coisas pequenas. Substituiu as cortinas pesadas da sala de jantar por voiles claros. Trocou os quadros que Mariana havia escolhido por obras de arte contemporânea. Reorganizou toda a disposição dos móveis. Está muito sombrio aqui. Ela dizia com aquele sorriso encantador: precisamos trazer luz para esta casa de novo. Augusto não se opôs. Afinal, ela tinha razão. A casa estava parada no tempo desde o acidente. Mariana em cada canto, em cada objeto. Talvez fosse mesmo hora de deixar entrar um pouco de ar novo. Mas foram as mudanças invisíveis que realmente importavam. A rotina dos trigêmeos mudou completamente. Helena contratou uma nova governanta, a jovem Patrícia, indicada por uma amiga de Brasília, e gentilmente sugeriu que Dona Conceição se concentrasse apenas na cozinha. Ela está envelhecendo, amor. Cuidar de 3 meninos de 6 anos é trabalho pesado. Estou só pensando no bem-estar dela. Os horários das crianças foram reestruturados com precisão militar. Café da manhã às 7 em ponto, aulas com tutores particulares das 9 ao meio-dia, almoço, descanso obrigatório, mais aulas, jantar às 6, banho às 7, cama às 8, sem exceções. Crianças precisam de estrutura, Helena explicou quando Augusto comentou que o horário parecia rígido demais. Você trabalha o dia inteiro, amor. Deixa que eu cuido dessa parte. E Augusto deixou, afogado em reuniões, viagens de negócios e a complexa fusão com uma transportadora do Sul. Ele mal via os filhos durante a semana quando chegava em casa. Já passava das 9 e os meninos já dormiam. Aos sábados, tentava compensar. Levava os 3 para o clube, para o parque, para qualquer lugar. Mas Helena sempre tinha uma desculpa para acompanhá-los. E de alguma forma, a presença dela mudava tudo. Os meninos ficavam quietos, comportados demais. Nada de correrias, nada de gritaria, nada daquela alegria barulhenta que sempre tiveram. Eles estão crescendo, Helena disse quando Augusto comentou. Ficando mais maduros é natural, mas não parecia natural. Parecia errado na 5ª semana após a mudança de Helena. Augusto organizou um jantar importante. Investidores espanhóis, interessados em expandir negócios no Brasil, o tipo de evento que poderia render contratos de 8 dígitos. A mansão foi preparada com esmero. Helena coordenou tudo pessoalmente. Flores importadas, menu elaborado pelo chefe francês que ela insistiu em contratar, uma equipe extra de garçons. Tudo perfeito, como sempre. Os convidados chegaram às 8, 12 pessoas, conversas em espanhol e português, vinho do Porto, risos educados. Helena circulava pela sala como anfitriã nata, encantando os investidores com seu espanhol fluente e conhecimento sobre mercado europeu. Augusto se pegou pensando que tinha sorte. Helena realmente era incrível. Talvez ele estivesse sendo paranoico com relação aos meninos. Talvez fosse só o luto não resolvido. Fazendo-o enxergar problemas onde não existiam, foi quando Lucas apareceu na porta da sala de jantar. O menino estava de pijama, descalço, com os olhos inchados de sono. Segurava o ursinho surrado contra o peito. Papai. A voz saiu pequena. Assustada, Augusto se levantou imediatamente. Lucas, o que foi, filho? Eu tive um pesadelo e o Rafa tá chorando e... Helena já estava ao lado de Augusto, com a mão pousada delicadamente em seu braço. Querido, ela disse para Lucas, com aquela voz doce como mel. Você deveria estar dormindo, papai está trabalhando agora. Mas o Rafa, eu vou subir com você e ver o Rafael. Helena se virou para Augusto. Você fica com seus convidados, eu resolvo. Não, eu vou. Augusto já dava um passo em direção a Lucas. Augusto, Helena apertou seu braço, ainda sorrindo.
Mas havia aço naquele tom. São investidores da Europa. Você não pode simplesmente sair no meio do jantar. Eu cuido das crianças, você cuida dos negócios. Não é assim que funciona. Os investidores observavam a cena com aquele constrangimento educado. Um deles pigarreou. Augusto hesitou. Helena tinha razão. Era um momento crucial, mas Lucas estava parado ali, olhando para ele com aqueles olhos verdes de Mariana, esperando. Vai, filho. Augusto disse finalmente, odiando-se por isso. Vai com a tia Helena. Eu subo daqui a pouco. Tá. Lucas abaixou a cabeça e assentiu. Helena pegou a mão dele com gentileza. Pelo menos parecia gentileza. E levou o menino para fora da sala. Quando passaram pela porta, Augusto jurou ter visto Helena apertar a mão de Lucas com força. O menino deu um pequeno pulo, como se tivesse levado um beliscão, mas não disse nada. O jantar prosseguiu. Negócios foram discutidos, propostas apresentadas, acordos verbais estabelecidos. Tudo corria perfeitamente até a sobremesa. O chefe trouxe pessoalmente as travessas de crème brûlée. Seu orgulho particular, Helena servia os convidados com elegância quando um dos garçons, um rapaz jovem, novo na equipe, esbarrou nela ao trazer a garrafa de vinho do Porto. Não foi nada demais, um toque leve no ombro, mas o conteúdo da travessa que Helena segurava escorregou. E o crème brûlée caiu direto no colo do investidor principal. Dom Rodrigo Almeida. Houve um momento de silêncio total. Meu Deus! Helena levou a mão à boca, perfeita imagem de horror. Dom Rodrigo, me perdoe, que falta de jeito minha. O homem se levantou. A calça bege, agora manchada de creme e caramelo, não foi nada, não foi nada. Ele tentou sorrir, mas estava visivelmente incomodado. Foi culpa minha. O garçom começou a se desculpar pálido. Eu esbarrei na senhora. Eu. Bobagem. Helena o cortou. Já entregando guardanapos para Dom Rodrigo. Foi descuido meu, Augusto, amor. Podemos emprestar uma calça para o Dom Rodrigo. Nos 15 minutos seguintes, Augusto tentou salvar o jantar. Levou Dom Rodrigo para trocar de roupa, pediu 1000 desculpas. Ofereceu enviar a calça para lavagem profissional. O espanhol foi educado, mas o clima tinha mudado. O momento estava perdido. Quando os convidados finalmente foram embora, já passava da meia-noite, Augusto afrouxou a gravata e caminhou até a cozinha em busca de uísque. Encontrou Dona Conceição ainda acordada, limpando os últimos pratos. Dona Conceição, a senhora não precisava ter ficado até agora. A governanta, uma senhora de 60 anos que trabalhava na família desde antes de Augusto nascer, olhou para ele com uma expressão estranha. Seu Augusto, posso falar uma coisa? Claro, ela hesitou, secando as mãos no avental. Aquele menino, o garçom que esbarrou na Dona Helena, o que tem? Ele não esbarrou nela, não, eu vi. Ele passou longe. Foi ela que... Dona Conceição parou. Como se estivesse com medo de continuar, Augusto franziu a testa. Foi ela que o quê? Nada. A governanta baixou os olhos. Deve ter sido impressão minha. Estou velha. A vista já não é mais a mesma. Dona Conceição. Boa noite, seu Augusto. Ela saiu da cozinha rapidamente. Deixando Augusto sozinho com suas dúvidas, ele subiu devagar para o quarto. Helena já estava deitada, lendo uma revista de decoração. Os meninos? Ele perguntou, dormindo como anjinhos. Ela nem levantou os olhos da revista. Era só um pesadelo do Rafael. Dei um chá de camomila e ficou tudo bem. Augusto tirou o paletó, a gravata, sentou na beirada da cama. Helena, sobre o jantar, o que a Dona Conceição quis dizer. Que coisa, né? Helena fechou a revista, finalmente olhando para ele. Aquele garçom desajeitado. Mas não se preocupe, amor. Eu já pedi para a Patrícia dispensá-lo. Não podemos ter gente assim trabalhando aqui. Você dispensou ele. Claro, ela disse como se fosse óbvio. Ele quase arruinou seus negócios hoje. Imagina se Dom Rodrigo desiste do contrato por causa disso.
Augusto abriu a boca para protestar, mas Helena já tinha apagado a luz da cabeceira e se virado para o lado. Ele ficou ali, na escuridão, com o gosto amargo da dúvida na boca. Lá embaixo, na despensa onde guardavam as malas velhas, o garçom dispensado recolhia suas coisas. Patrícia estava encostada na porta, observando-o com os braços cruzados. Um conselho, ela disse, a voz fria. Esquece o que você viu hoje e não volta mais aqui. O rapaz a encarou. Mas eu não fiz nada. Foi ela que jogou aquilo no cara de propósito. Eu vi. Exatamente. Patrícia sorriu sem humor. Você viu e agora está desempregado. Coincidência, né? O garçom pegou sua mochila e saiu pela porta dos fundos, sem olhar para trás. No quarto dos trigêmeos, Lucas estava acordado, olhando para o teto. Ao lado, Daniel dormia profundamente, na terceira cama. Rafael chorava baixinho, a cabeça enterrada no travesseiro. Lucas esticou o braço e segurou a mão do irmão no escuro. Nenhum deles disse nada, mas ambos sabiam. Algo estava muito, muito errado. A gota d'água veio numa terça-feira chuvosa de julho. Augusto tinha voltado mais cedo de uma reunião cancelada. Eram 3 da tarde, quando entrou pela porta principal da mansão, sacudindo o guarda-chuva. A casa estava estranhamente silenciosa. Subiu para o quarto dos trigêmeos, esperando encontrá-los nas aulas com os tutores, mas o quarto estava vazio. Vasculhou a casa inteira. Biblioteca, sala de jogos, jardim coberto, nada. Finalmente, ouviu um barulho abafado vindo do closet do corredor do segundo andar quando abriu a porta. Encontrou Daniel encolhido entre caixas velhas e casacos de inverno. O menino estava pálido, tremendo, com as mãos tapando os ouvidos. Daniel! Augusto se ajoelhou ao lado do filho. O que você está fazendo aqui? O menino não respondeu. Seus olhos estavam vidrados. Fixos em algum ponto distante, Augusto o pegou nos braços e sentiu o corpo do filho duro, feito pedra. Daniel, olha para mim. Sou eu, o papai. Lentamente, muito lentamente, Daniel focou nos olhos do pai e então desabou em lágrimas. Eu derramei o suco. Foi sem querer, papai. Eu juro que foi sem querer. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Augusto o apertou contra o peito. Cadê seus irmãos? Cadê a tia Helena? Foi quando ouviu a voz dela, vindo do quarto ao lado, carregou Daniel nos braços e caminhou até a porta entreaberta. Helena estava sentada na poltrona de leitura, com Lucas e Rafael de pé à sua frente, de cabeça baixa. Ela falava em tom baixo, quase doce, mas as palavras eram veneno puro. E por isso que crianças mimadas como vocês precisam aprender a ter responsabilidade. Sua mãe mimava vocês demais, por isso ela foi embora, sabiam? Cansou de ter que cuidar de 3 pestinhas. Minha mãe não foi embora. Lucas murmurou, a voz trêmula. Ela morreu. Será? Helena inclinou a cabeça. Ou será que ela só não aguentou mais e fugiu? Com quem garante que não foi de propósito? Você já pensou nisso, Lucas? O menino levantou a cabeça, os olhos arregalados de horror. Foi quando Augusto empurrou a porta. Helena se virou e por uma fração de segundo ele viu aquela máscara de perfeição escorregar. Viu frieza, raiva, cálculo, mas no segundo seguinte ela já estava sorrindo. Amor, você voltou cedo. Ela se levantou graciosamente. Estava justamente conversando com os meninos sobre comportamento à mesa. O Daniel derrubou suco no tapete persa da sala. Augusto olhou para Lucas e Rafael. Ambos estavam pálidos, quietos, não o olhavam nos olhos. Daniel está no closet do corredor. Ele disse, a voz controlada, escondido, apavorado. Ah, coitadinho. Helena suspirou. Ele fica muito dramático quando é repreendido. Silvana disse que é uma forma de chamar atenção, parte do luto não resolvido. Luto não resolvido. Augusto repetiu, sentindo algo escuro crescer no peito. Sim,
Ela recomendou que sejamos firmes, mas amorosos. Não podemos reforçar comportamentos de fuga quando eles fazem algo errado. Augusto olhou para os filhos de novo. Lucas tinha uma marca vermelha no braço, como se alguém tivesse apertado com força. "Pode deixar os meninos comigo", ele disse. "Claro." Helena beijou sua bochecha. "Preciso resolver umas coisas mesmo." "Ah, e amor, essa semana tem aquela viagem para Brasília, lembra? Reunião com os fornecedores. Vou aproveitar para visitar minha família." Quando ela saiu, Augusto se ajoelhou na frente de Lucas e Rafael. "Quero que vocês me digam a verdade, o que aconteceu aqui." Os meninos se entreolharam. Lucas abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Papai, se a gente contar, ninguém vai fazer nada com vocês." Augusto segurou os ombros do filho. "Eu prometo, mas preciso que vocês confiem em mim." Rafael começou a chorar. "Ela disse que você não ia acreditar, que todo mundo acha ela perfeita, que se a gente contasse, você ia achar que a gente está mentindo e ia mandar a gente embora." O sangue de Augusto gelou. Naquela noite, depois de colocar os três para dormir, ele ficou 2 horas sentado no escritório. A cabeça entre as mãos, tentou pensar racionalmente, juntar as peças. Os meninos tinham medo de Helena. Isso era fato. Helena estava sempre perfeita quando ele estava por perto. Outro fato. Mas ele não tinha provas. Nada concreto. Nada que pudesse apresentar a alguém sem parecer louco ou paranoico. Foi quando o DR, Henrique, ligou. "Augusto, tá acordado ainda?" "Henrique, que horário para ligar?" "Eu sei, desculpa, mas posso ir aí? Preciso falar contigo. É importante." 20 minutos depois, Henrique estava sentado no escritório de Augusto com um copo de uísque na mão e uma expressão séria no rosto. "Vou direto ao ponto", ele disse. "Você sabe que eu tenho contatos no judiciário, né?" "Sei. Pedi para um amigo fazer uma pesquisa discreta sobre Helena, só por precaução. Você entende? Você ia casar com ela, eu sou seu advogado, é minha obrigação." Augusto se inclinou para a frente. E ela tem 2 casamentos anteriores, um em Brasília, outro no Rio. Ambos terminaram abruptamente. Em ambos os casos, os ex-maridos eram homens ricos, bem estabelecidos. E em ambos os casos, Henrique fez uma pausa. Havia crianças envolvidas. Crianças. O primeiro marido tinha um filho de 6 anos do primeiro casamento. O segundo tinha gêmeos de 4. Em ambos os casos, depois de Helena entrar nas famílias, as crianças foram enviadas para internatos no exterior. Augusto sentiu o estômago embrulhar. E os casamentos duraram menos de 1 ano cada. Ela saiu com acordos generosos, muito generosos, e as crianças nunca mais voltaram. Silêncio pesado preencheu o escritório. "Por que você não me contou isso antes?" Augusto perguntou, a voz tensa. "Porque acabei de descobrir ontem." Henrique se inclinou para a frente. "E porque sabia que você ia achar que eu estava inventando coisa por ciúme, ou sei lá o quê. Precisava de provas." Augusto se levantou, caminhou até a janela, lá fora. A chuva caía forte sobre os jardins iluminados. "Eu preciso de mais que isso, Henrique. Preciso de provas do que ela está fazendo com meus filhos." "Contrata um investigador." "Já tentei. Ela é cuidadosa demais. Nunca deixa rastro quando tem câmeras, quando tem gente por perto. É tudo psicológico. Entende? Não tem como filmar abuso psicológico que não deixa marca. Então, o que você vai fazer?" Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Uma ideia maluca estava se formando em sua cabeça. Tão maluca que ele quase não acreditava que estava considerando. "Henrique, você confia em mim, com minha vida. Então preciso que você me ajude com uma coisa. E não pode perguntar se eu tenho certeza, porque eu não tenho. Mas é a única forma de proteger meus filhos." Henrique colocou o copo na mesa. "Pode falar." Augusto se virou para encará-lo. "Preciso que você me ajude a sumir, não de verdade, mas
Preciso desaparecer por um tempo e reaparecer como outra pessoa. Você está falando de... Vou me disfarçar, vou voltar para minha própria casa como empregado. Como motorista, talvez alguém invisível, alguém que ela não vai perceber, é a única forma de ver o que realmente acontece quando eu não estou por perto. Henrique ficou boquiaberto. Augusto, isso é loucura. Eu sei. Se descobrirem, você pode perder a guarda das crianças. Vão dizer que você está mentalmente instável. Eu sei. Augusto repetiu. Mas se eu não fizer nada, vou perder meus filhos de qualquer jeito. Ela vai enviá-los para longe. Ou pior, Henrique passou a mão no rosto pensando. Finalmente, suspirou fundo. Tá bem, mas se formos fazer isso, vamos fazer direito. Documentação falsa, mudança completa de visual e só por algumas semanas, só até você conseguir provas, só até eu conseguir provas. Augusto concordou. 10 dias depois, Augusto Valença tinha desaparecido. A história oficial era que ele tinha viajado para a Europa para fechar pessoalmente a negociação com os investidores espanhóis. Ficaria fora por 3 semanas, talvez mais. Helena pareceu levemente irritada com a notícia, mas disfarçou bem. O que ela não sabia era que Augusto tinha voltado no dia seguinte. Mas voltou transformado. O cabelo grisalho estava tingido de preto e cortado bem curto. A barba por fazer cobria o rosto, lentes de contato escuras escondiam os olhos claros, roupas simples, calça jeans, camisa social surrada, sapatos gastos, postura diferente, mais curvada, humilde. Gustavo Silva, 48 anos, motorista profissional, excelentes referências, contratado pela nova governanta Patrícia, enquanto o patrão estava fora, quando seu Gustavo se apresentou na mansão Valença na manhã de segunda-feira. Helena mal olhou para ele. Patrícia vai te mostrar suas funções? Ela disse distraidamente, mexendo no celular. Qualquer dúvida, fala com ela. Sim, senhora, Gustavo respondeu, mantendo os olhos baixos. E assim, Augusto Valença entrou na própria casa como um estranho. Pronto para descobrir a verdade que Helena escondia, os primeiros dias como seu Gustavo foram uma lição de humildade que Augusto jamais esqueceria. Acordava às 5 da manhã no quartinho dos fundos, ao lado da garagem, tomava café na cozinha com os outros funcionários. Posição bem diferente da mesa de jantar onde costumava sentar. Recebia ordens de Patrícia, que tratava todos os empregados com a mesma frieza eficiente. E observava tudo. Nos primeiros 3 dias, não viu nada de concreto. Helena era cuidadosa quando estava perto de Patrícia ou outros funcionários. Tratava os trigêmeos com aquela doçura calculada. Meus amores, ela os chamava. Meus anjinhos. Mas havia pequenos sinais, a forma como os meninos encolhiam quando ela entrava no quarto, o jeito que evitavam olhar diretamente para ela, o silêncio pesado que pairava sobre a casa. Foi na quinta-feira que tudo mudou. Helena tinha organizado um jantar beneficente para 20 pessoas, evento importante, muitos colunistas sociais confirmados. Ela contratou uma equipe extra para servir, 6 garçons e garçonetes uniformizados. Entre eles estava Ana Clara Silva. Augusto a notou assim que ela entrou pela porta da cozinha. Tinha uns 20 e poucos anos, magra, com o cabelo castanho preso num coque simples, carregava uma mochila surrada e calçava um tênis branco que já tinha visto dias melhores. Você é nova? Dona Conceição perguntou, já colocando-a para trabalhar. Sim, senhora, primeira vez trabalhando aqui. Ana Clara respondeu com um sorriso tímido. A agência me mandou de última hora. Uma das meninas ficou doente. Pois bem-vinda. Filha, o negócio aqui é servir com elegância e ficar quieta. A patroa não gosta de garçom que fica conversando com os convidados. Entendido? Augusto observou Ana Clara durante a preparação. Ela era eficiente, discreta, educada, nada de especial à primeira vista.
Só mais uma garçonete temporária tentando ganhar uns trocados. O jantar começou às 8. Os convidados foram chegando. Mulheres de vestidos caros, homens de terno, conversas sobre viagens à Europa e reformas de casas de praia. Augusto circulava discretamente, servindo bebidas, recolhendo taças vazias, invisível. Foi quando ouviu o choro. Vinha do segundo andar. Um choro abafado, controlado. Augusto largou a bandeja e subiu discretamente pela escada dos fundos. Encontrou Daniel sentado no corredor, perto da porta do quarto. O menino tinha manchas vermelhas no rosto, como se tivesse chorado muito. Daniel! Augusto se ajoelhou ao lado do filho, esquecendo por um momento que deveria estar disfarçado. O menino levantou a cabeça, assustado. Não reconheceu o pai por baixo do disfarce. Eu tô bem. Ele enxugou as lágrimas rapidamente. Não parece que tá bem, não. Augusto manteve a voz diferente, mais grave. O que aconteceu? Nada. A tia Helena disse pra gente ficar quieto no quarto porque tem gente importante na casa. Mas eu fiz xixi na cama, foi sem querer, eu juro. E ela disse que eu sou um bebê nojento e que... A voz de Daniel falhou. Ele começou a chorar de novo. Augusto sentiu a raiva queimar no peito, respirou fundo, forçando-se a manter o controle. Fica tranquilo. Entá, ele disse gentilmente. Vou buscar lençóis limpos, a gente troca e fica tudo certo. Mas a tia Helena disse para ninguém saber. Eu não vou contar para ninguém. Augusto sorriu por baixo da barba. Promessa foi quando Ana Clara apareceu no topo da escada. Desculpa, ela disse baixinho. A dona Conceição tá te procurando, precisa de mais. Ela parou ao ver Daniel. Oi, amor, tudo bem? Daniel encolheu, como fazia com todos os adultos agora. Ana Clara se ajoelhou devagar, ficando na altura do menino. Sabe, quando eu tinha sua idade, também fazia xixi na cama às vezes. Não tem nada de errado com isso. Acontece. Daniel arregalou os olhos. Como você... Ouvi você contando pro moço aqui. Ela sorriu com ternura. E sabe o que minha mãe fazia? Trocava o lençol, me dava um abraço e dizia que estava tudo bem. Porque estava mesmo. Pela primeira vez em semanas, Augusto viu algo que não via nos filhos. Esperança. Daniel olhou para Ana Clara como se ela tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Vou buscar os lençóis, Augusto disse. Vocês ficam aqui quando voltou. 3 minutos depois, Ana Clara estava sentada no chão do corredor com Daniel no colo. Cantava baixinho uma música de ninar. O menino tinha parado de chorar. Lucas e Rafael tinham saído do quarto e estavam sentados ao lado deles. Augusto parou na porta, a pilha de lençóis nas mãos, e sentiu algo apertar no peito. Aquela garçonete que ninguém conhecia estava fazendo o que ele não conseguia fazer. Estava fazendo seus filhos se sentirem seguros de novo. Pronto, Ana Clara disse quando terminou a música. Agora vamos trocar esse lençol e vocês todos vão dormir bem, tá? Ela ajudou a fazer a cama, conversando normalmente com os 3 meninos. Perguntou sobre brinquedos favoritos, sobre a escola, sobre desenhos animados, coisas simples. Mas os trigêmeos respondiam. Sorriam até quando terminou, ela beijou a testa de cada um. Boa noite, pequenos. Durmam com os anjos. No corredor, Augusto a segurou pelo braço. Obrigado, ele disse. Pelo que fez ali, Ana Clara deu de ombros. Não foi nada. Eles são crianças doces. Mas... Ela hesitou. Mas o quê? Eles estão com medo de alguma coisa. Ou de alguém. Ela olhou diretamente nos olhos de Augusto. E ele viu uma determinação feroz ali. Trabalho com crianças há anos. Já vi esse olhar antes. Você acha que... Não sei o que está acontecendo aqui. Ana Clara o interrompeu. Mas algo está errado. E se ninguém vai fazer nada, eu vou ficar de olho nesses meninos. Mesmo que custe meu emprego. Antes que Augusto pudesse responder, Patrícia apareceu no corredor. Vocês dois. Ela sibilou. O que estão fazendo aqui em cima? A dona Helena vai ter um troço se souber que largaram o serviço. Foi culpa minha.
Ana Clara disse rapidamente. Me perdi procurando o banheiro. O seu Gustavo estava me mostrando o caminho. Patrícia a fuzilou com o olhar. Volta para o trabalho. Os dois, agora, desceram em silêncio, mas algo tinha mudado. Augusto tinha encontrado uma aliada. Mesmo que ela não soubesse quem ele realmente era, o jantar terminou sem mais incidentes. Os convidados foram embora, elogiando tudo. A comida, a decoração, a anfitriã perfeita. Helena brilhava, aceitando elogios com humildade falsa, quando a equipe extra começou a ir embora. Augusto viu Ana Clara guardando coisas na mochila, aproximou-se discretamente. Você volta outro dia, se me chamarem. Ela fechou a mochila. Por quê? Porque acho que você está certa sobre as crianças. Ele baixou a voz. E acho que precisamos conversar. Ana Clara o estudou por um longo momento. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei, não é? Mais do que você imagina. Você é motorista aqui. Sou. Tecnicamente não era mentira. Então nos vemos de novo. Ela colocou a mochila no ombro. E da próxima vez, quero saber a verdade sobre o que está acontecendo com aqueles meninos. Porque se alguém está machucando eles... A frase ficou no ar, mas a ameaça era clara. Augusto observou ela sair pela porta dos fundos, uma garçonete de Campinas, sem dinheiro, sem conexões, sem poder, mas com mais coragem que a maioria das pessoas ricas que tinham jantado ali aquela noite, naquela madrugada, deitado no quartinho minúsculo dos fundos. Augusto pegou o celular seguro que Henrique tinha dado a ele, digitou uma mensagem. Encontrei alguém, uma garçonete. Acho que ela pode ajudar, mas preciso que você descubra tudo sobre ela. Ana Clara Silva, de Campinas. Preciso ter certeza de que posso confiar. A resposta de Henrique veio 5 minutos depois. Tô nisso, mas Augusto, tenha cuidado. Você tá num fio de navalha aqui. Augusto guardou o celular e olhou para o teto rachado do quartinho. Ele sabia que estava num fio de navalha, mas pela primeira vez, desde que Helena tinha entrado em suas vidas, sentia que talvez, só talvez, tivesse uma chance real de proteger seus filhos. E tudo por causa de uma garçonete que a maioria das pessoas nem notava. No quarto principal da mansão, Helena deitava ao lado do celular, lendo mensagens de um número sem identificação. Quanto tempo mais? Ela digitou a resposta. 3 semanas, 4 no máximo. Os papéis do internato já estão prontos. Assim que ele voltar da Europa e assinar, as crianças vão. E o dinheiro garantido, testamento alterado, procuração assinada. Quando ele perceber, já vai ser tarde. Bom trabalho! Helena sorriu na escuridão, apagou as mensagens, como sempre fazia. Tudo estava indo conforme o plano. Quase tudo, aquela garçonete intrometida teria que ser vigiada. Ana Clara voltou 3 dias depois. Dessa vez, não era para um evento. Helena a tinha contratado oficialmente para ajudar com os trigêmeos durante o dia. Levar para a escola, buscar, supervisionar as refeições. Patrícia estava sobrecarregada, segundo a explicação oficial. Augusto desconfiou imediatamente. Helena nunca fazia nada sem motivo. Trazer Ana Clara para mais perto das crianças parecia contraditório, a menos que ela quisesse vigiar a garçonete de perto. No primeiro dia, Ana Clara chegou às 7 da manhã. Augusto a encontrou na cozinha tomando café com Dona Conceição. Bom dia, seu Gustavo. Ela disse, e havia algo diferente no jeito que o olhava, como se estivesse tentando decifrá-lo. Bom dia, ele respondeu servindo-se de café. Você vai levar as crianças para a escola hoje? Ana Clara perguntou. Vou, então vou junto. A dona Helena quer que eu comece a aprender a rotina deles. Na van, a caminho da escola. Os trigêmeos ficaram quietos nos bancos de trás. Ana Clara ia no banco do passageiro, observando tudo. Quando chegaram, ela ajudou os meninos a descer, arrumou as mochilas, se despediu com abraços. Lucas segurou a mão dela 1 segundo a mais. Você vai estar aqui quando a gente voltar? Ele perguntou, a voz pequena. Vou.
Ana Clara sorriu. Prometo. O alívio no rosto do menino foi doloroso de ver. No caminho de volta, Ana Clara ficou em silêncio até estarem longe da escola. Então, sem tirar os olhos da janela, ela disse: Você não é motorista de verdade. É. Augusto quase perdeu o controle do volante. O quê? Suas mãos. Ela apontou. São mãos de quem trabalha em escritório, não de quem dirige o dia todo, e você fala diferente quando não tem ninguém por perto. O sotaque some. Augusto apertou o volante. Não sei do que você está falando. Tá bem. Ana Clara finalmente o encarou. Então me explica, por que um motorista comum está usando um relógio Patek Philippe de $50 mil escondido debaixo da manga? Merda. Augusto tinha esquecido de tirar o relógio. Era discreto. Mas Ana Clara tinha olhos afiados. Ele estacionou a van numa rua lateral e se virou para ela. Se eu contar a verdade, você precisa jurar que não vai falar para ninguém. Depende da verdade. Eu sou o Augusto Valença, ele disse. O dono da casa, pai dos trigêmeos. Ana Clara piscou, depois piscou de novo. Você tá brincando? Queria estar. Ele arrancou a barba postiça, revelando parte do rosto verdadeiro. Mas não tô. Meu Deus. Ela levou a mão à boca. Por que diabos você tá disfarçado na sua própria casa? Então, Augusto contou tudo. As mudanças nos filhos, as suspeitas, a falta de provas, a decisão desesperada de se disfarçar para ver o que realmente acontecia. Ana Clara ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela estava pálida. Eu sabia, ela murmurou. Eu sabia que tinha algo muito errado ali. Você viu alguma coisa, alguma prova? Não vi, mas senti. Ana Clara respirou fundo. Aqueles meninos estão aterrorizados, e a forma como ela fala deles quando acha que ninguém está ouvindo. Tem algo podre ali. Preciso de provas concretas. Augusto disse. Algo que possa usar, porque se eu aparecer e acusar ela sem evidências, vou parecer louco. Posso até perder a guarda dos meus filhos. Ana Clara ficou pensativa por um longo momento. Então pegou o celular da bolsa. Tenho uma ideia, mas você precisa confiar em mim. Nos dias seguintes, Ana Clara executou o plano, passou a levar o celular sempre ligado no bolso do avental, gravando tudo. Era arriscado. Se Patrícia ou Helena descobrissem, seria demitida na hora, mas ela não se importava. A primeira gravação veio na terça-feira. Ana Clara estava levando o lanche para o quarto dos trigêmeos quando ouviu vozes alteradas. Ligou discretamente o gravador e se aproximou devagar. Helena estava sozinha com Rafael. O menino tinha derrubado um copo de leite. Eu já não te disse que você precisa ter mais cuidado. A voz de Helena era baixa, venenosa. Ou você é burro mesmo. Foi sem querer, tia Helena. Eu, sem querer, sem querer. Ela repetiu com sarcasmo. Tudo com você é sem querer. Sabe o que sua mãe dizia? Que você era o erro, que não queria ter trigêmeos, que você especificamente era um peso na vida dela. Isso não é verdade, não é? Helena riu sem humor. Por que você acha que ela saiu naquele carro sozinha de noite? Porque não aguentava mais vocês, principalmente você. O soluço de Rafael partiu o coração de Ana Clara. Ela apertou o celular no bolso, gravando cada palavra monstruosa. Quando Helena saiu do quarto, Ana Clara esperou 1 minuto antes de entrar. Encontrou Rafael encolhido na cama, chorando baixinho. Vem cá, meu amor. Ela o pegou no colo. Não escuta o que ela diz. Nada daquilo é verdade, tá ouvindo? Nada. Como você sabe, porque mães de verdade não falam assim dos filhos. E sua mãe te amava muito. Tenho certeza disso. Naquela noite, Ana Clara mostrou a gravação para Augusto no quartinho dos fundos. Ele ouviu com as mãos tremendo de raiva. Essa desgraçada, ele sussurrou. Essa maldita desgraçada. Tem mais, Ana Clara disse. Consegui 3 gravações hoje. Todas assim ela tocou a segunda.
Helena trancando Daniel no closet por ter dado risada alta demais. A terceira, Helena dizendo para Lucas que o pai estava cansado dele e por isso viajava tanto. Isso é abuso psicológico, Ana Clara disse. Claro e documentado. Mas é suficiente? Augusto passou a mão no rosto. Legalmente é suficiente. Não sei, mas é um começo. Ela olhou para ele. E tem outra coisa. Encontrei isso no lixo do quarto dela. Ela entregou a Augusto um papel amassado. Era um panfleto de um internato na Suíça. Havia anotações na margem com a caligrafia de Helena. 3 vagas, período integral, visitas apenas nas férias. O sangue de Augusto gelou. Ela está planejando mandar eles embora. Pior, Ana Clara mostrou outro papel. Encontrei isso também. É uma cópia de testamento. Alterado há 2 semanas. Se algo acontecer com você, ela fica com tudo e com a guarda legal das crianças até eles completarem 18 anos. Augusto leu o documento. Era real. Tinha até a assinatura de testemunhas. Testemunhas que ele não conhecia. Isso é falso, ele disse. Eu nunca assinei isso. Eu sei, Ana Clara disse calmamente. Mas é uma falsificação muito boa. E se você morrer antes de provar que é falso, a implicação pairou no ar entre eles. Por que você está fazendo isso? Augusto perguntou.